Olá, hoje é domingo, dia 20 de outubro de 2024. Nós estamos aqui para fazer os nossos estudos bíblicos como sempre. Meus recados, o primeiro deles, estamos estudando a Bíblia toda na Primeira Igreja Batista do Castelo, estamos quase terminando. Todos os dias deixamos um áudio gravado com estudo nos canais digitais da igreja para você ter mais informação sobre o texto bíblico. Então, meu conselho a você é: leia o capítulo, hoje nós vamos ler Josué capítulo 8, leia o texto inteiro do capítulo, vá até o estudo, ouça, compartilhe para que você aprenda mais. Além disso, eu sempre bato nessa tecla: encontre uma forma sistemática de ler o texto bíblico. Ler o texto bíblico de maneira intervalada, lendo às vezes um trecho aqui, outro acolá, sem uma sistematização de ler a Bíblia de início a fim, prejudica muito a sua compreensão da Escritura. Eu sempre indico aqui a Bíblia 365, mas você pode buscar outros métodos. O importante é que você faça uma leitura sistemática da Escritura. E por último, procure nos nossos canais digitais para que você tenha mais informação sobre os textos, sobre os estudos, sobre os horários de estudos que nós temos. Todas essas coisas possam ficar mais simples para você. Vamos ler agora Josué capítulo 8, dos versículos 1 a 13. Eu estou lendo na NVI, Nova Versão Internacional. E disse o Senhor a Josué: não tenha medo, não desanime, leve todo o exército com você e avance contra Ai. Eu entreguei nas suas mãos o reino de Ai, seu povo, sua cidade e sua terra. Você fará com Ai, seu rei, o que fez com Jericó e seu rei, e dessa vez vocês poderão se apossar dos despojos e dos animais. Prepare uma emboscada atrás da cidade. Então Josué e todo o exército se prepararam para atacar a cidade de Ai. Ele escolheu 30.000 dos seus melhores homens de guerra e os enviou de noite, com a seguinte ordem: atenção, prepare uma emboscada atrás da cidade, não se afastem muito dela, fiquem todos alertas. Eu e todos os que estiverem comigo, nos aproximaremos da cidade. Quando os homens nos atacarem como fizeram antes, fugiremos deles. Eles nos perseguirão até que tenhamos atraído para longe da cidade, pois dirão: estão fugindo de nós como fizeram antes. Quando estivermos fugindo, vocês sairão da emboscada e tomarão a cidade. O Senhor, o seu Deus, a entregará em suas mãos. Depois que tomarem a cidade, vocês a incendiarão. Façam o que o Senhor ordenou. Atentem bem para as minhas instruções. Então Josué os enviou. Eles foram e ficaram de emboscada entre Betel e Ai, a oeste de Ai. Josué, porém, passou aquela noite com o povo. Na manhã seguinte, Josué passou em revista os homens e ele e os líderes de Israel partiram à frente deles para atacar a cidade. Todos os homens de guerra que estavam com ele avançaram, aproximaram-se da cidade pela frente e armaram acampamento ao norte de Ai, onde o vale o separava da cidade. Josué pôs de emboscada cerca de 5.000 homens entre Betel e Ai, a oeste da cidade. Os que estavam no acampamento ao norte da cidade e os que estavam em emboscada no oeste tomaram posição. Naquela noite, Josué foi ao vale. Você pode continuar o capítulo todo, para nós basta chegarmos até aqui. Você vai se lembrar que no capítulo 7, Josué e o povo de Israel têm uma derrota no reino de Ai, exatamente em função do pecado escondido, o pecado de Acã. E o trecho de Josué, capítulo 8, mostra o que acontece logo depois disso. Muitos de nós, infelizmente, por causa das tentações, caímos em pecado, caímos nos nossos erros, caímos nas nossas falhas. E uma pergunta comum do povo de Deus é: será que Deus me perdoou? Eu tenho repetido aqui que a história da Bíblia inteira, meu querido, eu vou repetir para você, da Bíblia inteira, ela é uma história que narra a lógica de criação, queda, redenção e como será a consumação de todos os tempos. Então nós temos criação, queda. A queda é parte da natureza humana. Nós, quando pecamos, quando o homem pecou, ele caiu na sua natureza, ele perdeu a sua santidade e a sua separação de Deus. Então o pecado passou a fazer parte da natureza humana. E aí nós lemos o capítulo 7, o que acontece com o pecado de Acã e da sua família e a derrota do povo de Israel. E aí a gente começa a perguntar, olhar para nós mesmos e pensar sobre a nossa vida e pensarmos: será que Deus me perdoa quando eu peço perdão pelos pecados? Josué capítulo 8 expõe exatamente como Deus perdoou o seu povo
e lhes dá a vitória em mais uma batalha, dessa vez na mesma Ai que eles haviam sido derrotados no capítulo 7. Esse capítulo 8 pode ser visto como um drama do que é a nossa própria vida. Nós caímos, nós erramos, mas quando nós confessamos a Deus, Ele nos conduz em arrependimento e Ele nos conduz para que a gente possa trilhar caminhos corretos. A ideia básica, João vai dizer, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então o capítulo 8 começa com Deus encorajando Josué e dizendo a ele que vai garantir a vitória em Ai. Diz assim: não tenha medo, não desanime, leve todo o exército e avance contra Ai. Lembre-se, é tão interessante ver o capítulo 8 aqui, que Deus está reafirmando com Josué aquilo que ele tinha falado lá no capítulo 1, dando uma noção clara que nós, como seres humanos, precisamos continuamente de sermos encorajados por Deus. E nós só vamos ser encorajados por Deus com a palavra dele, como ele está falando aqui com Josué. Deus nos fala com a sua palavra e nos encoraja. O mesmo Josué que recebeu a mensagem lá no capítulo 1, o mesmo Josué que viu o povo atravessando em pé seco o Jordão, o mesmo Josué que viu a vitória em Jericó, é o Josué que no capítulo 7 se desanima e clama ao Senhor, e Deus fala com ele aqui: não desanime. Deus fala com ele: caminho. Então, a lógica é importante porque Deus está dizendo a Josué: eu permaneço com você e você precisa permanecer comigo. Eu gostaria de deixar isso bem claro nesse ponto aqui. Além disso, eu gostaria de enfatizar outro aspecto que é importante desse texto. Quando nós vemos capítulos desse tipo na Bíblia, nós tendemos a perguntar: por que Deus não fala assim comigo? Por que Deus não direciona, não me dá uma voz tão direta dessa maneira? Porque nós vemos aqui no capítulo 8, Deus falando com Josué, dizendo como ele vai combater contra a cidade de Ai, a emboscada que ele tem que fazer na cidade de Ai. E nós falamos assim, e a gente já viu até aqui Deus falando com Josué de diversas formas, e a gente começa a se perguntar: mas por que Deus não fala assim conosco? Por que ele não fala dessa forma audível como falou com Josué? Por que ele não se revela de maneira tão direta assim? O primeiro ponto que nós precisamos entender é que Deus se revela a nós pela Escritura. Ela possui a vontade de Deus para as nossas vidas. Na Escritura, nós temos Deus revelando os seus preceitos e os seus decretos. Josué não tem a Bíblia. Josué não tem a Escritura. Josué é um homem que está lá nos primórdios da nação de Israel, literalmente entrando na nação de Israel. Nós temos a Escritura. Portanto, dizer que Deus não fala diretamente conosco é um equívoco muito grande. Deus fala conosco diretamente, mas ele fala por meio da sua Escritura. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto: os preceitos de Deus são claros e eles já estão expostos na Escritura. Não é difícil para um cristão saber qual é a vontade moral de Deus. Então, nós olhamos para capítulos como esse assim e falamos assim: Deus devia revelar a sua vontade para mim. Meu querido, quando nós vamos à Escritura, ela já está revelada. Os preceitos de Deus, o que a gente diz que é a vontade preceptiva de Deus, dos preceitos dele, já estão revelados para nós. Então, a ideia aqui de que Deus não se revela é um erro. Esse é um erro muito grande. Ele se revela na sua Escritura, e mais do que isso, além de se revelar na sua Escritura, os preceitos dele já estão estabelecidos, já estão colocados para nós. Contudo, o Senhor não costuma muitas vezes revelar os seus decretos. Preste atenção no que eu estou falando. Ele revela os seus preceitos, mas muitas vezes ele não revela os seus decretos. E em relação aos decretos de Deus, ou seja, ao futuro, nós temos que confiar na soberania. E nessa hora nós agarramos, nós simplesmente empacamos. Nós queremos que Deus fale assim: mas ele não revelou os decretos dele a Josué? Por que ele não revela a mim? Se ele revelou a Josué, por que ele não fala da mesma forma? No fundo, quando a gente pensa assim, é porque nós olhamos textos como Josué capítulo 8 e nós ficamos pensando assim: por que Deus não revela o futuro igual ele está revelando para Josué? Por que nós não temos o relato
dos decretos de uma forma tão clara. Na verdade, no fundo, nós queremos que Deus mostre o futuro para a gente. Nós queremos que Deus mostre qual é o nosso futuro e a gente perde uma noção de confiança. A questão é, o relato de Josué 8 é feito por Deus ao líder. Ele é um intermediador entre a mensagem de Deus e o povo. Quando nós olhamos Josué capítulo 8, Josué é um intermediário, é aquele que recebe a palavra de Deus e vai falar ao povo, vai transmitir ao povo. Nós esquecemos que nós temos o maior e o melhor mediador. O maior e melhor mediador veio, morreu por nós, rasgou o decreto de dívida que havia conosco, foi até a cruz e nos deu um mediador que é o Espírito Santo, nos deu a voz dele mediante o seu Espírito. Portanto, Josué aqui, que é o mediador e ouve diretamente a Deus, nós também ouvimos diretamente a Deus na pessoa de Cristo. Então, vamos lá para resumir. Nós sabemos já quais são os preceitos dele. Nós não sabemos quais são os decretos dele e nós temos que confiar nos decretos dele. Mais do que isso, Josué aqui é um intermediador. Nós temos o maior e o melhor intermediador que foi até a cruz e quando subiu disse que deixaria o Espírito Santo. Então qual deveria ser a nossa postura? Parar de buscar conhecer o futuro, começar a confiar em Cristo que habita em nós e viver o nosso dia a dia. Após ouvir a instrução, aqui no capítulo 8, o que o povo de Deus faz? Ele obedece. O resultado é a vitória. A vida cristã deveria ser pautada nessa realidade. Nós obedecemos à vontade revelada de Deus, nos preceitos dele que já estão na Escritura. E nos decretos, nós confiamos. E isso será motivo de sucesso. Seria muito melhor para nós se nós fizéssemos assim. Ao invés de achar que Deus não fala conosco. Ele fala por meio da sua Escritura. E ele fala mediante o seu Filho, que veio e morreu na cruz. Que Deus nos abençoe.